De Lucas, capítulo de número 16, é o texto que serve para a nossa meditação na noite de hoje. Estamos na sequência dos nossos estudos, da nossa reflexão sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo. Hoje a pregação de número 41 sobre o tema, Lucas capítulo 16, versos de 1 a 13. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 touros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera artiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará do que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. O contexto desse texto é o mesmo das semanas que temos estudado, das semanas anteriores. Faz parte daquele mesmo contexto dos escribas e fariseus que estão questionando o fato de Jesus estar conversando com pecadores e comendo com eles. Então, em resposta, Jesus Cristo conta 3 parábolas sobre perdidos. Os irmãos devem se recordar: a ovelha perdida, a dracma perdida e os filhos perdidos, que nós vimos na semana passada, mais conhecido como a parábola do filho pródigo. Pois bem, esta parábola aqui, a parábola do administrador infiel, apenas Lucas a menciona. Mateus, Marcos e João, não. Apenas Lucas. Marcos, o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas Lucas é mais detalhista nos relatos. E ele coloca exatamente essa parábola, agora não mais ao público em geral, mas diz o texto que eram os discípulos. O verso de número 1 nos diz isso. Mas esses discípulos aqui não eram os 12, eram discípulos que seguiam a Jesus, não fazia parte dos 12, era um grupo maior daqueles seguidores de Jesus. Segundo os historiadores, cerca de 500 pessoas, era um público razoável, digamos assim. Pois bem, quando Jesus acaba de contar a história do filho pródigo, do amor do pai para com aquele filho que sai de casa e depois retorna, e ele percebe que tinha 2 filhos perdidos, um fora e um dentro, o Senhor Jesus Cristo conta essa parábola, e essa parábola, irmãos, é uma das parábolas mais mal
compreendidas das Escrituras. E ela é um tanto capciosa mesmo, e requer muita atenção ao lê-la e interpretá-la. O nosso propósito na noite de hoje, irmãos, é, estudando essa escritura, essa parábola, nós possamos observar, irmãos, aquilo que o Senhor requer daqueles que o estão seguindo. Não nos esqueçamos, o foco é que ele está falando para aqueles judeus que estavam questionando o fato de Jesus estar conversando e tendo um bate-papo, inclusive com refeições com os pecadores. Então, o foco principal é esse grupo. Jesus Cristo está falando a esse grupo e os discípulos também estão ouvindo essa história. A narrativa da história é intrigante. Jesus Cristo foi questionado porque estava comendo com pecadores, então ele conta essa parábola, e nessa parábola um homem muito rico tem um capataz, um administrador de fazenda. Chega para ele, dono da fazenda, que aquele homem não está agindo em conformidade. Ele não está sendo um bom administrador. Então o Senhor o chama e fala: olha, você vai perder o seu emprego. O que é isso que está acontecendo? Ele volta para casa e pensa consigo mesmo: e agora? Eu vou perder o meu emprego, e o que eu vou fazer agora? Eu não quero mendigar e trabalhar na terra, eu já não tenho idade para isso, exige muito, eu não tenho mais físico para isso. Já sei. Eu vou a cada um das pessoas que estão devendo ao meu Senhor, e já sei, eu vou diminuir o valor que eu tenho cobrado. Então ele chama e fala: você está devendo quanto? Ele diz: 100. Olha, escreve aí 80. Você está devendo quanto? 80. Escreve aí 60. E assim ele foi fazendo uma política de boa vizinhança. Pois bem, o verso de número 8 nos diz que o Senhor, quando soube disso, elogiou aquele capataz, falou: muito bem, você agiu de forma correta. E aí o Senhor começa a tratar de dinheiro. O Senhor Jesus Cristo introduz para os judeus o tema dinheiro. Ele fala sobre a administração dos recursos. E por fim, ele termina com o último texto dizendo: vocês não podem servir a dois senhores. É uma palavra dura para os judeus. Na noite de hoje, nós queremos aprender algumas lições dessa parábola que tem a ver com o ministério de Jesus e com as nossas vidas. A primeira lição que essa parábola nos ensina, irmãos, é que o Senhor sempre há de nos chamar para a prestação de contas. Haverá sempre uma prestação de contas. Verso 1 nos diz isso: volte o seu olhar. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração. Aquele capataz, aquele administrador, muito provavelmente ele estava sendo levado longe do olhar do senhor da fazenda. Aquele senhor da fazenda devia morar num lugar muito distante, mas confiava muito no seu capataz, muito no seu administrador. E o administrador estava trabalhando, entendendo uma coisa muito clara. Para ele poderia caminhar ali longe do olhar do dono. E longe do olhar do dono, ele poderia fazer o que ele queria. Pensava ele. Ele achava que não haveria prestação de contas. Jesus Cristo está dizendo algo muito claro aos judeus. Os judeus, repito, a gente não pode perder isso do nosso foco. Os judeus estavam acusando Jesus de não ser o Messias porque ele comia com pecadores. E Jesus Cristo está dizendo: eu tenho uma palavra dura para vocês. Vocês não sabem lidar com o dinheiro. Jesus Cristo vai contar uma história para chegar no âmago de uma questão crucial para os judeus. Ele diz: Deus vai pedir contas de vocês também, judeus. Há um dia em que nós estaremos diante de Deus, todos os seres humanos, todos nós, e ali nós prestaremos contas de tudo que fizermos e não fizermos, de tudo que falamos e não falamos, de tudo que pensamos e deveríamos ter pensado.
todas as nossas omissões, toda a nossa vida. E a palavra de Deus diz que de toda palavra frívola, mal colocada, nós prestaremos conta. Aquele homem achava que não haveria prestação de contas, e essa é a primeira lição da parábola. O Senhor nos chama para uma prestação de contas, e a pergunta é: estamos preparados? Estamos preparados? Nós aprendemos aqui, ainda nesse tópico primeiro, irmãos, que as notícias chegam ao Senhor da seara, ao dono do campo. Sejam elas boas notícias ou sejam elas más notícias. As notícias chegam. Essas prestações de contas diante do Senhor, o que a parábola nos ensina aqui, irmãos, é que elas são repentinas, elas não têm uma agenda própria, é qualquer hora, é a qualquer momento. O Senhor pode nos chamar para que prestemos conta. Quanto menos esperarmos, o Senhor pode nos chamar e haveremos de prestar contas para o Senhor. Essa prestação de contas não é para alguns. Essa prestação de contas é para todos. E dessa prestação de contas, ninguém há de escapar. Primeira lição: o Senhor chama para uma prestação de contas. A segunda lição que nós apresentamos, que nós aprendemos nessa parábola aqui, irmãos, é que essa parábola, ela é um apelo à consciência para o bom uso da justiça. Essa parábola é um apelo à consciência para o bom uso da justiça. Volte o seu olhar para os versos de 4 a 7. É aqui que esse texto é muito mal interpretado. Versos de 4 a 7 diz assim: eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 carros de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse ele: toma tua conta e escreve 80. Depois vem o verso 8 e diz: elogiou o Senhor o administrador. É aqui que esse texto torna-se perigoso no momento da interpretação. Muitas pessoas pensam assim: puxa, mas como Jesus está elogiando essa atitude? Ora, não devia 100? Por que cobrou 50 para um? Um outro também não devia 100? Por que ele cobrou apenas 80? Então Jesus Cristo está abençoando o serviço mal feito? Não, irmãos, não é nada disso. Vamos explicar. A lei judaica proibia o uso de juros nos negócios. Você não poderia cobrar juros. Então, o que os judeus estavam fazendo para não ter que cobrar juros? Eles aumentavam demais o preço das coisas. Então, ali ficava mascarado os juros. Ele, como administrador, fazia isso também. Então ele fala: puxa, eu preciso agir de maneira justa, eu preciso agir de maneira correta, porque o meu Senhor já descobriu. Então ele chega para os credores e age justamente. Ele chega e diz: quanto que eu tenho que cobrar de você, meu amigo? 100. Bom, na verdade é 50. Escreve aí 50, porque você só deve 50. Chamou o outro e falou: e você? De quanto eu tenho cobrado de você? 100. Não, no seu caso é 80. Então escreve aí 80. O fato, irmãos, de quem devia 100 está pagando 50 e quem devia 100 está pagando 80, não estava tirando dinheiro nenhum do patrão, porque o preço era aquele mesmo. O patrão teria o seu lucro naturalmente. Aquele trabalhador teria naturalmente o seu salário. E quem pagava, pagava o preço justo, não mais o injusto. Por isso é que Jesus Cristo está dizendo:
fez bem, agora você fez bem, porque você não estava fazendo bem. Você estava cobrando a mais, você tinha o poder da caderneta na mão, você tinha o poder de colocar lá o carimbo, tetelestai, está tudo pago. E aí você pode estar perguntando, reverendo, essa diferença ficava com quem? Naturalmente com o empregado, não ia para o patrão. O patrão recebia o que era dele. O patrão não estava deixando de ter lucro, estava tendo o lucro dele normal. Quem estava indo além era aquele administrador infiel. Porque para o patrão, ele dava os 50 daquele que devia 100. Mas ele cobrava 100, ele ficava com 50. E ainda tinha o seu salário. Jesus Cristo, irmãos, está contando essa história para apelar para a justiça, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. Então Jesus Cristo está falando para os judeus isso. Ele está dizendo, vocês acham que eu não sei o que vocês fazem? Eu sei o que vocês fazem. Eu quero que vocês ajam justamente, vocês só sabem olhar que eu como com pecadores e a atitude de vocês para com os devedores. Vocês não podem cobrar juros, mas vocês estão dando um jeitinho brasileiro para ter mais. Eu estou vendo, eu sei. Então, ao contar essa história para os judeus falaram assim, uau, fomos descobertos. É isso mesmo. Então essa parábola, irmãos, é uma parábola que nos alerta à justiça. Por que a justiça só serve para os outros? Para mim é misericórdia e para os outros é a lei. Jesus Cristo diz, não. Use de justiça para com todos. Usando a justiça, irmãos, todos teriam o seu lucro. O patrão, porque continuava tendo o seu lucro do preço justo. O empregado também, porque ele teria o seu salário naturalmente. E quem pagava o que era justo. Observe que a justiça faz bem para todos. O que não estava ocorrendo ali era a justiça. O que estava ocorrendo era a injustiça. Por isso é que o Senhor elogia essa atitude. Não é porque ele está defraudando o dinheiro do patrão. Não, ele está deixando de ter o que não lhe pertence. Agora ele iria agir corretamente. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto, não é apenas que o Senhor nos chama a todos para uma prestação de contas. Essa parábola não é apenas então somente um apelo ao senso de justiça para com todos, mas essa parábola também, irmãos, nos fala sobre que devemos fugir da avareza. O ministério de Jesus tinha lições sérias sobre a avareza. Volte o seu olhar para os versos 12 e 13. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Palavra para os judeus. Os judeus, repito, que estavam cutucando Jesus porque ele comia com pecadores. Então Jesus está dizendo, deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu vou falar da vida de vocês por meio de uma história. E aí Jesus Cristo fala a forma como vocês estão agindo, driblando a lei para ter mais dinheiro, já que não é possível cobrar juros, vocês estão fazendo isso de outra maneira. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão servindo não é a Deus, não. Vocês estão servindo ao dinheiro. Vocês são extremamente materialistas, tudo para vocês é dinheiro. Vocês são capazes de inventar uma maneira de driblar a lei, porque vocês não abrem mão dessa idolatria de vocês, que é o dinheiro. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si não é problema. Ele é até necessário nesse mundo que vivemos.
Mas Paulo, ao escrever essa carta e falar isso, ele não está falando do dinheiro, mas ele está dizendo do amor ao dinheiro, do apego ao dinheiro. Por conta disso, ele é a raiz de todos os males. O que estava ocorrendo com esse administrador infiel era a mesma coisa. Ele estava amando não o seu salário, não o seu trabalho, ele estava amando o dinheiro a mais que ele recebia dos outros de maneira indevido. E isso entristeceu o dono. Por isso ele fala: eu estou sabendo de algumas coisas aí, você vai perder sua função, porque você trabalha para mim, você é o meu cartão de visitas, e você está fazendo isso, isso vai cair na minha conta. Agora que eu estou sabendo, você não vai fazer mais. Aqueles homens precisavam aprender a lidar com finanças, aqueles homens precisavam aprender a lidar com o dinheiro. E a avareza, irmãos, conforme a própria Bíblia diz, a avareza é uma idolatria. A idolatria do dinheiro chama-se avareza. A avareza é uma idolatria. O dinheiro pode se tornar um ídolo. Se eu não souber controlá-lo, é ele quem vai me controlar. Tudo é pelo dinheiro. Tudo é pelo dinheiro e tudo é pelo dinheiro. Idolatria. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O que Jesus Cristo está dizendo para os judeus é: vocês não vão conseguir agradar a Deus com essa postura que vocês estão tendo. Vocês estão apontando o dedo para mim porque eu como com pecadores? Ok, tudo bem, eu tenho que ir, já contei as histórias, mas vocês acham que estão agradando a Deus? Não, vocês não estão. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas como vocês acham que estão servindo a Deus. Não. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou o inverso. Aí ele conclui a historinha dizendo: não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Os judeus, irmãos, tinham como algo prioritário e essencial a sua relação com aquilo que lhes conferia segurança, ou seja, o dinheiro. A relação deles com o dinheiro era uma relação de dependência. Eles só usavam Deus nos lábios. As atitudes não eram para com Deus. Eles serviam a um outro Deus. E eles achavam que Jesus não sabia, e Jesus Cristo diz: eu sei. Eu conheço a relação de vocês. Nenhum de vocês pode se esconder de mim, disse o Senhor Jesus, diretamente usando essa parábola. O que Jesus está dizendo para aqueles homens é a necessidade urgente de eles aprenderem a estabelecer uma relação saudável com as finanças. Eles não tinham uma relação saudável com o dinheiro. Jesus Cristo diz: isso é tão doentio que vocês acham que Deus está nesse meio, e Deus não está. Ou você serve a Deus, ou vocês servem às finanças, e nesse caso vocês estão servindo ao dinheiro. Concluindo a nossa reflexão, irmãos, sobre a parábola do administrador infiel na noite de hoje, Jesus Cristo, ao contar essa parábola, ele narra algumas coisas que são lições preciosas. Todos somos administradores dos bens espirituais. Todos nós. Todos nós, assim sendo, irmãos, somos chamados à prestação de contas. Todos nós. Ninguém há de escapar. E como vimos, a prestação de contas para com o Senhor, ela se dá de uma maneira inesperada. Quando menos se espera, o Senhor chama a essa prestação de contas. E como pecadores que somos, irmãos, todos nós estamos em falta. Todos nós temos áreas para serem consertadas. O que Jesus Cristo está dizendo é: coloque a casa em ordem. Não olhe para o outro, olhe para si, porque a prestação de contas é individual. Todos nós temos que prestar e todos nós estamos em falta. Todos, sem qualquer exceção. Aprendemos também na noite de hoje que essa parábola nos exorta, nos faz fazer uma reflexão para que hajamos com justiça, fazendo o que é certo, fazendo o que é justo, não aquilo que nos agrada.
mas aquilo que é justo, porque todas as nossas atitudes, tudo está patente, claro, diante dos olhos do Senhor. Os judeus foram tomados de surpresa com essa parábola, porque eles se viram naquela parábola. Eles sabiam qual parte da parábola eles estavam encaixados. Eles ficaram desarmados porque conheceram Jesus que nos conhece plenamente. Aprendemos também na noite de hoje, irmãos, com essa parábola, que nós devemos cuidar para que não sejamos avarentos, para que não amemos o dinheiro como um Deus. Que aprendamos a ter uma relação saudável, justa, salutar com esse dinheiro. Os judeus, irmãos, eles estavam cobrando coisas a mais. O judaísmo também era um fardo que cuidava de cobrar coisas a mais do homem. Ainda hoje na escola bíblica dominical nós tocamos nesse assunto, que por vezes a religião torna-se um peso insuportável para o homem. Por isso que Jesus Cristo diz em Mateus 11, 28, 30, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E como eu sempre digo, o fardo de Jesus é leve, o do homem é que é pesado. O da religião é que é pesado. O do judaísmo era pesado. E é isso que Jesus Cristo está dizendo para eles nessa parábola. Vocês estão colocando pesos demais sobre as outras pessoas. Eu vim para tirar esse peso. Por isso que eles odiavam Jesus. Por isso que eles o crucificaram. Porque Jesus libertava o homem de todo esse peso do pecado da religião. A religião pesa. Cristo alivia. É esse Cristo que nós pregamos. E Jesus Cristo está dizendo isso para os judeus. Essa religião de vocês, essa postura de vocês, é pesada. Jesus Cristo, ao dizer não podeis servir a Deus e às riquezas, ele está dizendo esse tipo de religião é incompatível com o reino de Deus. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Há de se decidir. Vocês hoje são chamados a uma decisão, judeus. Ouçam essa história. Vocês não podem caminhar da maneira como vocês estão. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas achando que estão servindo a Deus. Não estão. Hoje é dia de uma decisão. Hoje é dia de uma decisão. Ou vou servir a um, ou eu vou servir a outro. A ambos, Jesus diz, não podem. Vocês não podem. Eu concluo a nossa reflexão hoje, irmãos, citando um texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 12, quando Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não foi fácil para Paulo chegar a esse patamar. Isso é um patamar muito elevado. Mas ele diz: eu aprendi. Eu aprendi. É um aprendizado. Saber lidar com o pouco e com o muito é um aprendizado. E ele diz: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Tanto no muito quanto no pouco eu estou contente. Tanto na abundância quanto na escassez, eu estou contente porque eu aprendi. Eu aprendi. São exercícios diários. Não foi fácil aprender essas lições. Sabe por quê? Porque é fácil quando a abundância se manifesta. Então é fácil ser feliz. Mas ele diz: eu aprendi a ser feliz em qualquer circunstância, até na fome. Ele diz: eu passei fome.
e fiquei feliz. Eu tive escassez e também fui feliz. Eu aprendi. Irmãos, existem aprendizados duríssimos na vida cristã. Há pessoas que ainda não aprenderam a satisfação. São pessoas que são ingratas, não sabem agradecer, quando as Escrituras dizem: em tudo, graças, em tudo. Os inquietos, os insatisfeitos, só estarão satisfeitos no muito. Isso gera insatisfação. E Paulo diz: eu aprendi. Aprendamos, irmãos. Aprendamos. A parábola do administrador infiel é um convite à reflexão de que o Senhor nos chama a todos à prestação de contas. É uma exortação para que usemos de justiça para com Deus. E é um alerta para que aprendamos a nos relacionar com as questões materiais. Vamos aprender do Senhor. A palavra do Senhor, Deus, ministrada pelo Espírito Santo do Senhor, encontre em nós um campo fértil, corações prontos para que essa semente frutifique na nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.